Essas são as piores armadilhas financeiras que um pobre pode se meter, principalmente pobre burro. Algumas delas podem roubar uma boa parte do seu salário, outras podem simplesmente te quebrar financeiramente, e algumas delas são tão ruins que não só podem destruir a sua vida financeira, mas como podem destruir a sua vida por completo. Não é à toa que uma das armadilhas que os pobres mais caem é a de parcelar compras e muitas vezes. Inclusive, essas lojas filhas da mãe estão se aproveitando dessa mentalidade dos mais pobres de parcelar compras e muitas vezes o que elas estão fazendo? Se você for em qualquer shopping ou em qualquer estabelecimento comercial, principalmente essas varejistas grandes, como Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, você vai perceber um padrão em todas elas. Na maior parte das vezes, nos cartazes ali de promoção, eles não colocam mais o valor do produto total. Eles colocam ali o valor da parcela. E o que a pobraiada faz com essa mentalidade? Epa, dá pra parcelar em 100 vezes aí de R$ 100, eu consigo pagar isso numa boa. Vou parcelar, vou passar o cartão de crédito, vou levar a geladeira nova pra casa. E aí a pobraiada se lasca por conta disso. Você deve estar se perguntando, por que a pobraiada se lasca por conta disso? Isso é a receita da ruína. E para que você entenda melhor isso, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo esses dias. Esses dias eu estava querendo comprar um celular novo para aqui pro canal, porque eu queria um celular com uma câmera melhor para poder gravar os vídeos. Então eu decidi visitar a loja da senhora Luiza Trajano, aquela empresária comunista que é a favor das taxas e alíquotas, ou mais conhecida também como a dona da Magazine Luiza. Fui no site da Magazine Luiza. E eu tava de olho naquele S23 FE. Eu gostei das câmeras, vi uns reviews. E aí eu fui ver o preço, tava 2.600 e pouco, acho que 2.699. Vou colocar aí na tela. Aí eu fiquei curioso porque eu vi nas entrelinhas ali que tava escrito 12 vezes de R$ 240, ou seja, 12 parcelas de R$ 240. Bem, rapaz, dá pra parcelar isso aqui? O que acontece se eu quiser parcelar? Quanto que eu vou pagar mesmo no produto? E aí eu fui lá ver o preço total, dava uns 2.900 e pouco, por aí. Até aqui era o limite da sacanagem, né? Afinal, quem parcelar, infelizmente, vai ter que pagar juros. Só que aí tinha um botãozinho ali no site, escrito Saiba Mais. Eu pensei, o que é esse botão aqui, Saiba Mais? E aquele Saiba Mais, maldita hora que eu fui clicar naquele Saiba Mais, ele mostrou que dava pra parcelar mais vezes. E ali tinha parcela ali de 13, 15, 16 vezes, 17. E o máximo ali que você podia parcelar era 30 vezes. 30 vezes de 140 e poucos reais. Eu não me lembro exatamente o valor, eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. Eu não vou ficar decorando isso. Mas continuando aqui, 30 vezes 140 reais. Eu fiquei refletindo, caramba, meu. A pobraiada que vai ver isso aqui vai querer parcelar esse celular na mesma hora. Só que quando eu fui ver o preço total do celular mesmo, era de 4.100 e pouco. O valor da dívida que o pobre ia fazer, que ia parcelar em 30 vezes. E o que eu quero dizer com isso? Eu fiz uns cálculos e, segundo os meus cálculos que eu fiz, a partir da 17ª parcela que você pagou, você já teria pagado o valor total do produto, que era 2.600 e pouco. Isso significa que 30 vezes menos 17 sobram 13 parcelas. Ou seja, você vai pagar 13 parcelas só de juros. 13 parcelas dá praticamente um ano de trabalho, mais de um ano de trabalho apenas pagando os juros. E por que você parcelar compras assim muitas vezes é a receita da ruína? Porque além de você pagar mais pelo valor do produto, você pagar juros por conta disso, acaba ocasionando em algo maior, você fica à mercê do risco da ruína. Como assim? O que acontece com você, meu caro pobre de QI 83, se você for demitido do emprego? Como é que você vai pagar aquelas 30 parcelas? Fala pra mim. Vai tirar da onde? Do brioco? Óbvio que não. Você não vai pagar. E sabe o que vai acontecer? Você vai cair nos juros rotativos do cartão. E os juros rotativos do cartão, meu querido, não é algo barato, é terrível. Pra você ter uma ideia, tava tão insano os juros que os bancos estavam cobrando no cartão de crédito, que tiveram que fazer até mesmo lei limitando isso. Estavam cobrando ali 400% de juros, agora o limite ali é 100%, ou seja, a sua dívida ela só pode duplicar, não pode passar disso. Inclusive, se o seu banco hoje em dia tá te cobrando um valor maior que a sua própria dívida, isso significa que você pode ir lá e denunciar. Ou seja, você vai pagar juros altíssimos porque você não soube se controlar.
Ao invés de você parcelar aquilo tudo, por que que você não junta o dinheiro e compra à vista? Ao invés de você parcelar esses R$ 140 várias vezes ali, pega ali o valor que você pagaria de parcela, R$ 140, naquele celular e vai juntando. Coloca ali numa aplicaçãozinha segura, um CDBzinho, um tesouro direto e deixa ali rendendo. Vitor, fui demitido do emprego, não vou conseguir juntar. Deixa o dinheiro lá quieto. Quando você arranjar outro emprego, começa a juntar novamente. E quando você conseguir juntar o dinheiro, provavelmente vai ter modelos de celulares muito melhores do que aquele que você queria comprar. Pobraiada com acesso a crédito fácil. Acontece que a pobraiada acaba caindo em outra armadilha financeira, que é comprar por impulso. O que é uma compra por impulso? Uma compra por impulso é quando você compra um produto ou algum tipo de serviço que você não planejou anteriormente, ou seja, era algo ali que você não precisava, você foi tomado por uma emoção ali na hora de comprar aquele produto e comprou. Só que não era algo que você precisava, ou era algo que você tinha planejado previamente. Isso é uma compra por impulso. E por que que isso pode se tornar uma grande armadilha financeira? Porque geralmente começa da seguinte forma, e como é que eu sei disso? Porque eu já fui desses. Começa você fazendo uma comprinha ali, outra compra ali que você fez porque foi dominada por emoção, outra comprinha ali. E quando você olha essa brincadeira toda, já deu mais de R$ 100. E se você ganha um salário mínimo, mais de R$ 100, já dá mais de 10% ali do seu salário. Então isso acaba se tornando uma grande armadilha, só que isso acaba evoluindo para um grau muito maior. E aí que se torna um real problema mesmo, que não só pode te quebrar financeiramente, mas como pode destruir sua vida por completo. Que é você se tornar um escravo dos seus próprios desejos. O que é uma pessoa escrava dos seus próprios desejos? É aquela pessoa que não consegue dizer não aos próprios desejos. E esse tipo de pessoa que não consegue dizer não aos próprios desejos, geralmente é a pessoa que vai pro fundo do poço. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ela vê um lanche ali de fast food custando ser caro, 60, R$ 45, e fala, vou comprar. Por quê? Foi tomado por uma emoção momentânea. E comprou, teve uns 20 minutos ali de prazer, depois foi um dinheiro que virou esterco depois. Olhou aquele celular, nossa, achei aquele celular bonito. Foi lá, passou o cartão de crédito. Comprou. Agora vai estar com uma dívida aí provavelmente impagável para poder pagar. E essa pessoa vai se afundando cada vez mais numa bola de neve de dívidas porque não consegue se controlar, porque é uma escrava dos seus próprios desejos, porque não consegue dizer não de vez em quando aos seus próprios desejos. Essa pessoa vai quebrar financeiramente, ela vai pro fundo do poço. E o que fazer nesse caso se você é esse tipo de pessoa? Primeiro, se você vê que esse problema ele é realmente muito grave, você realmente tem uma compulsão por isso, eu recomendo você ir para um psicólogo. Mas se esse não é o seu caso, você sente que isso não é algo ainda evoluiu para algo tão grave assim, você pode fazer a seguinte coisa. Pega ali o seu orçamento, ou seja, o quanto que você ganha por mês, e separa uma parte daquele dinheiro ali. Geralmente eu recomendo uns 10%, 5%, 10%. E separar uma parte desse dinheiro para você gastar com os seus desejos. Assim você não fica passando vontade e vai fazer isso com consciência, com não sacrificando a sua vida financeira em troca disso. Até aqui eu só mencionei as armadilhas financeiras que poderiam destruir a sua vida financeira. A partir daqui eu vou mencionar as armadilhas financeiras que não só podem destruir a sua vida financeira, mas como vários âmbitos da tua vida, social, emocional, psicológico e entre outras coisas. E uma das armadilhas financeiras mais comuns que os pobres caem é emprestar cartão de crédito. Esse aqui de verdade é o cúmulo da burrice. Porque toda vez que eu vejo esse filme acontecer, o final é sempre o mesmo. As duas partes se lascam. Quem pegou o cartão de crédito emprestado e quem emprestou o cartão de crédito. E vamos lá, por que emprestar o cartão de crédito é burrice? E não importa para que pessoa seja, seu pai, sua mãe, seu tio, seu primo, seu irmão, não importa. É burrice emprestar o cartão de crédito. E por que é burrice? Porque emprestar o cartão de crédito basicamente funciona da seguinte maneira. Você tem lá um pobre lascado que não tem acesso ao crédito e você tem. Aí o pobre lascado que tem acesso ao que precisa do crédito, perdão, que precisa de ter acesso ao crédito, vai lá até você, outro pobre lascado que tem acesso ao crédito e pede seu cartão de crédito emprestado. Você aí todo benevolente, achando que isso vai dar bom, que ele vai fazer uma dívida no seu nome, ele vai honrar com o seu compromisso, vai lá, é bonzinho e empresta. Aí sabe o que acontece depois?
A pessoa mete um calote naquela dívida e adivinha só quem vai arcar com aquela dívida? É você mesmo. O pobre burro lascado agora vai ter que pagar uma dívida que nem mesmo ele fez. Vai ter que pagar porque foi feita no seu nome. Usaram seu cartão de crédito. E essa história parece linda na teoria, só que nunca funciona na prática. É igual o comunismo. O comunismo na teoria também é bonito, mas na prática não funciona. E, portanto, nunca empreste o seu cartão de crédito para ninguém. Não importa se vai ser seu tio, sua tia, seu irmão, seu pai, sua avó, seu primo, seu cunhado. Não importa. E nem para os seus amigos. E o que fazer caso alguém peça seu cartão de crédito emprestado? Resolva com um simples não. Não empreste seu cartão de crédito. Porque depois, se a pessoa dá um calote naquela dívida, não paga aquela dívida que ela mesma fez no seu nome, você que vai ter que pagar. Porque senão seu nome vai pro Serasa e você vai cair nos juros rotativos do cartão de crédito. E como eu te mostrei nesse vídeo, é praticamente altíssimo os juros nesse país. O Brasil sempre foi um país que teve juros altíssimos, historicamente falando. Portanto, quando te pedirem o seu cartão emprestado, nunca empreste. Mas você deve estar pensando: ah, Vitor, mas a pessoa não vai mais falar comigo se eu não emprestar meu cartão de crédito. Ah, mas a pessoa está passando por um momento de necessidade, Vitor, eu tenho que emprestar. Deixa de ser burro. Se a pessoa vai deixar de falar com você só por conta do cartão de crédito, olha que beleza. Você já tomou uma precaução imensa de se meter em uma dívida que não é sua e ainda por cima se livrou de um sanguessuga. Porque de verdade, se você tem um amigo, um familiar ou parente, ou até mesmo namorado ou namorado que é assim, de verdade, você não precisa de inimigos. Seus inimigos já estão bem do seu lado. Mesmo que a pessoa esteja passando necessidade, não empreste seu cartão de crédito. Por quê? Porque você não tem garantia de que a pessoa vai te pagar. Mesmo que a pessoa esteja empregada ou trabalhando, emprego hoje em dia não é garantia de nada. Aquela pessoa, ao menos que ela não seja funcionária pública, não vai ter garantia de que vai estar empregada no mês seguinte. A qualquer momento a empresa pode anunciar o corte de gastos e o nome daquela pessoa ali estiver na lista. Mas, Vitor, a pessoa está passando por um momento extremo de necessidade, ela está passando fome em casa, não tem o que alimentar as crianças. Então é aí mesmo que você não deveria nem estar cogitando emprestar o seu cartão de crédito para aquela pessoa, mesmo que ela peça. É muito melhor você pegar o seu dinheirinho e comprar uma cesta básica para aquela pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não tem aquela condição de conseguir ao menos comprar alguma coisa para poder comer, quem dirá aquela pessoa vai ter condição de poder pagar a parcela de cartão de crédito, meu querido? E aí você fica com uma dívida impagável depois que outra pessoa fez no seu nome. Portanto, mesmo que você tenha um pequeno desentendimento com aquela pessoa no momento, mesmo que vocês tenham ali um pequeno desentendimento, uma pequena briga, por você não ter emprestado o seu cartão de crédito, é melhor você ter uma pequena cautela hoje, um pequeno desentendimento hoje, do que você ter um amargo arrependimento amanhã. E finalmente, chegamos na última armadilha financeira e que eu considero a pior de todas que um pobre pode cair, principalmente pobre burro. E essa armadilha financeira ela é tão perigosa, mas tão perigosa, que enquanto a armadilha passada ela poderia destruir a sua vida financeira em alguns âmbitos da sua vida, no máximo ali você ficar sem se falar com um parente seu, um amigo seu por conta de dívida, essa aqui pode destruir a sua vida por completo. Pode chegar em um ponto tão crítico, mas tão crítico, que seja irreversível e você acabe perdendo sua própria vida. E que armadilha é essa que eu tô fazendo tanto suspense na sua cabeça pra te revelar? É uma armadilha que parece simples no começo, parece inocente no começo, mas é uma verdadeira armadilha perigosa, que é jogar no jogo do tigrinho. Jogar no jogo do tigrinho, Vitor? Mas que problema isso tem? Você já deve estar se perguntando. Todos. Esses dias eu vi uma matéria muito interessante. Eu geralmente não gosto de ver esse tipo de matéria porque eu tenho certeza que tem coisas muito mais sérias no nosso país acontecendo, em detrimento de casos isolados que acontecem por aí todos os dias. Só que esse era um caso extremamente curioso. Era o caso de um homem que tinha apostado R$ 200 mil no jogo do Tigrinho. Pra você ter uma ideia, isso é tanto dinheiro que investindo isso daí por 10 anos, deixando parado mesmo rendendo, dependendo do quanto que rendeu, você poderia já se aposentar com os rendimentos desse montante total. Ou seja, a pessoa gastou um dinheiro do caramba ali com o jogo do Tigrinho.
E eu continuei lendo a matéria. O que levou esse cara a gastar R$ 200 mil no jogo do Tigrinho? Aí eu descobri lá que o cara, na realidade, tinha pego R$ 200 mil emprestados com um agiota. E dias depois ele foi encontrado morto, depois de ter perdido 200 mil no Tigrinho. Agora eu não sei se foi ele que se matou ou se foi o agiota que matou. E honestamente eu nem quero saber, mas que ponto que eu quero chegar aqui? Isso é uma verdadeira armadilha, é uma das maiores furadas do nosso século. Na verdade, nem do nosso século, isso daí existe desde que o mundo é mundo, não é? Casa de apostas, enfim. Os nomes só mudam, mas é tudo na prática a mesma coisa. E como é que funciona exatamente o algoritmo desses cassinos online? Eu vou te dar um breve resumo, eu ainda pretendo um dia fazer um vídeo só sobre isso, explicando detalhadamente, mas em resumo, funciona da seguinte maneira. Você aposta pouco dinheiro e o que acontece? Esses algoritmos de casa de apostas, eles começam ali fazer com que você ganhe alguns centavos ou alguns poucos reais com aquele pouquinho dinheiro. O que acontece? Você sente uma dose imensa de prazer em ver aqueles numerozinhos ali subindo na tela, ou seja, você ganhando cada vez mais dinheiro com aquilo. Então o que acontece? Você acaba ficando viciado naquela sensação de prazer. Então você aposta mais um pouquinho, ganha mais um pouco, perde de vez em quando, aposta mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E quando você olha, você já está apostando dinheiro já na casa dos 4 dígitos, R$ 1.000 para cima. E nesse ponto, isso acaba se tornando um vício extremamente perigoso, porque essas pessoas estão tão viciadas em casas de aposta que estão perdendo tudo. Tudo mesmo. Isso é um problema seríssimo. Isso aqui não só pode destruir a sua vida financeira por completo, mas como eu te mostrei anteriormente, pode também destruir a sua vida por completo. O cara morreu por conta do jogo do Tigrinho. Você tem noção do quão grave isso é e quão grave esse problema está se tornando no nosso país? E essas casas de apostas, elas são tão perigosas que os algoritmos delas foram feitos para te fazer perder dinheiro. Ou seja, para você ganhar lá dentro do jogo do Tigrinho ou qualquer outra casa de aposta, outra pessoa tem que perder. E você pode ganhar uma, você pode ganhar outra, só que uma hora ou outra vai chegar a vez de que você vai ser essa pessoa que vai perder e outra pessoa vai ganhar. É aquele velho ditado infalível, essa lição que eu aprendi da forma mais dura na vida. Quando você olha para o abismo sempre vai te olhar de volta. E como eu mencionei anteriormente, é melhor uma pequena cautela hoje do que um amargo arrependimento amanhã. Então não caia nessa de apostar dinheiro em casa de aposta, jogo do Tigrinho ou qualquer outra coisa. Essas foram, na minha visão, as piores armadilhas financeiras que um pobre pode se meter, principalmente pobre burro de QI 83. E se eu esqueci de alguma delas, se você tem algo a acrescentar, comente aí nos comentários. E se você quiser se aprofundar mais sobre isso, quiser entender quais são os gastos mais burros, não só da juventude, mas sim de quem ganha muito pouco dinheiro, um salário mínimo, eu te recomendo a você ir lá no meu outro vídeo. Eu te espero lá.